Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Alumiando Histórias. Eu sou o Thalisson e eu estou aqui hoje para alumiar um pouco das histórias, saberes e soluções que nascem principalmente nas comunidades. Hoje eu estou aqui com a Camila e com a Beatriz. Elas estão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse acesso a direitos, né? Como é esse acesso a direitos, como esse direito se dá nas comunidades. Então, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Thalisson. Mas nas comunidades, nessas comunidades, né, quando a gente vai falar desses acessos a direitos, quando a luz apaga, o que que fica? Quando a luz apaga, o que que mais que vai junto com a luz? Né? Quando a gente está falando da falta de acesso à iluminação, a gente pensa a luz como algo muito pontual, mas na verdade ela é muito intrínseca a tudo que a gente faz, né, no nosso dia a dia. Não estou falando só de energia, estou falando de luz mesmo, né? De tudo que a gente precisa enxergar, inclusive durante a noite. Então, quando a luz vai embora, não vai só luz, né? A gente está falando de estrutura, a gente está falando de falta de direito, a gente está falando de falta de acesso a coisas muito básicas, né? A gente está falando de uma coisa muito basilar. Então, esse tema ele se conecta muito diretamente com a pobreza energética que a gente tem hoje no mundo. Mas vamos falar um pouquinho mais de Brasil, né? Então, no Brasil, só na Amazônia, a gente tem hoje quase 1 milhão de pessoas sem acesso à energia. Só na Amazônia, né? Então, a gente tem um cenário muito drástico que a gente precisa discutir, que a gente precisa rever e, como prática do Litro de Luz, essa visualização da comunidade como centro, né? Como de onde, de fato, surgem essas ideias, essas tecnologias. Mas antes da gente entrar no assunto do papo de hoje, eu queria que vocês se apresentassem. Não como cargo, mas como pessoas. Quem são vocês? O que brilha os olhos de vocês? O que faz vocês sorrirem no final da noite? Quem de fato são vocês? Camis. Boa. Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, dividindo esse espaço com a Bia também. Eu sou a Camila, mais conhecida como Camis, como você mesmo disse. Acho importante dizer que eu sou jornalista para muito além de um título ou de cargo, mas um pouco para dizer também quem eu sou. Eu venho de Blumenau, Santa Catarina, mas a minha família é de uma cidade do interior do estado, com um pouco mais de 5 mil habitantes. Sou, acho que, a típica família brasileira de pessoas trabalhadoras. Então, minha mãe é professora da educação infantil, meu pai é motorista aposentado. E eu cresci com algumas faltas de acessos e direitos. A partir do momento que eu fui crescendo e fui tendo contato com as outras realidades, eu vi o quão algumas eram, porque eu descobri né, a infinitude de falta de acesso que pode, infelizmente, existir no nosso país e no mundo. Mas ainda assim eu cresci com algumas faltas de acessos a direitos, né, com algumas restrições, enfim, né, financeiras, sociais, de saúde física e mental, que atravessaram bastante a minha história. E aí eu cresci um pouco indignada, vamos dizer assim, né? Com esse senso de justiça muito forte, sem entender aquela pergunta básica que eu acho que todo jovem da periferia já deve ter feito, né? Porque uns têm tanto, outros têm pouco. E isso foi me fazendo chegar, né? Foi traçando aí meu caminho até que eu escolhesse a profissão de jornalista para seguir, com aquela ideia bem clichê de querer mudar o mundo, de querer contar as histórias das pessoas. Mas ao longo da vida, né, ao longo ali da minha juventude, do começo da vida adulta, eu fui me frustrando um pouco com essa profissão escolhida, porque eu vi que eu não estava conseguindo mudar o mundo, que eu não estava conseguindo direcionar a minha profissão pelo que eu acreditava, né, para o que eu acreditava e para o que me indignava. Então, o Litro de Luz surgiu na minha vida. Em 2018, eu participei de uma ação lá em Florianópolis, que é onde eu morava na ocasião. Fui como voluntária pontual para ajudar um dia só, nem sabia o que eu tava fazendo, eu fiz o que me mandavam lá. Carrega esse saco de cimento, carrego, isso aí. E me apaixonei, né, obviamente. Comecei a entender um pouco mais sobre a falta, né, de acesso à iluminação, e foi algo que me chocou completamente. Pensar que, né, onde eu morava, numa capital de um estado, uma capital super turística, ainda tinham comunidades sem acesso regular à energia. E aí fui me aprofundando, enfim, nessa causa, né, da falta de acesso à iluminação. O Litro também foi me cativando cada vez mais. E hoje eu tô aqui, já faz mais de 5 anos que eu sou... minha vida profissional é dedicada ao Litro de Luz, né? Então, deixei de ser voluntária. Quer dizer, a gente nunca deixa de ser voluntário, né? Mas hoje, meu emprego é o Litro de Luz. Eu sou diretora de projetos e operações na organização. E eu continuo
tentando, né, me mover de forma a combater um pouquinho essas diferenças, essas injustiças, essas faltas de acesso. E entendi que não dá para mudar o mundo, mas dá para mudar alguns mundos, né, incluindo o nosso. Então, dessa forma aí que eu sigo. Hoje eu moro em São Paulo, né, saí de Santa Catarina, vim para São Paulo e tô aqui, vivendo, sonhando, tentando, né, cada vez mais conhecer realidades diferentes da minha e construir em conjunto. Acho que as realidades dos outros constroem as nossas também, né? Exatamente, Acho com que certeza. é tentar vivenciar um pouco disso que a gente constrói o que a gente é também. Exatamente. Você, Bia? Bom, eu sou a Bia, Beatriz, mas todo mundo me conhece por Bia, Bia Novick. Bom, algumas curiosidades antes de entrar, né, como eu cheguei aqui. Eu sou apaixonada por cachorro, muito mesmo, né? O gordinho até, que vai estar aqui na próxima, sabe que eu chego na ocupação, eu quero ver os cachorros, porque eu gosto muito. Mas eu sou mais apaixonada ainda por gente, né? Sou uma pessoa que gosta muito de estar com as pessoas, estar na multidão, estar em tudo que é canto, né? Então eu não paro muito, assim, e acho que isso é muito o que nos leva muitas vezes, né, Camis? Como você mesma colocou, né? A gente ir conhecendo e se aprofundando em tantas realidades que a gente vai conhecendo, e cada lugar são 1000 histórias, né? Que a gente vai. Algumas que a gente imaginava, outras que a gente nem imaginava que a gente ia se deparar. E bom, eu sou do interior do estado, não é tão interior, né? Porque é Jundiaí, aqui perto da cidade, mas ainda é uma vida diferente dessa loucura que a gente leva aqui, né? Então, ainda, se eu fosse falar, eu não falaria que é mais parecido com o interior do ponto de vista da sensação, embora ela também esteja cada dia mais corrido, né? Como tantos outros locais. E vim para São Paulo para estudar, sou formada em História, estudei História da colonização brasileira, e especificamente a relação com religião na época colonial, e fui desde a faculdade, né, antes na escola também, né, me perguntavam um pouco, né, ainda mais em Jundiaí, que a gente tinha um pouco contato com movimentos sociais, né, a gente tinha bastante movimento de educação popular, eram os que eu participava, alguns que debatiam um pouco mais política, mas o que me apaixonou no MTST era a capacidade do MTST de transformar a vida das pessoas e de, através dessa transformação, mostrar que só, como a gente fala no movimento, né, só a luta muda a vida, né? Então, aquilo me pegou quando eu vim para cá no fim de 2016. Já estava na faculdade, no fim, mas eu comecei a ir nas ocupações do movimento e fui me apaixonando, então eu não conseguia sair. Ao invés de eu voltar para Jundiaí, eu dormia lá, e depois eu ia ficando, né? E até que, de fato, o MTST virou o centro da minha vida, né? Assim, eu organizava tudo em torno do movimento para eu poder estar lá, né? Então, todo o meu trabalho, toda a minha formação, toda onde eu ia morar, então, tudo eu comecei a pensar em torno do movimento. Então, de fato, acho que hoje, além do que eu gosto e, né, de tudo isso, gosto de ler, gosto muito de fazer esporte, né? Até no movimento a gente brinca, né? Que a gente se incentiva nessa correria da vida a poder se cuidar e tudo, né? Que o cuidado é uma forma de luta. Então, acho que é assim que eu vou chegando aqui e conhecendo vocês também, né? Através do movimento. Então, acho que todas essas experiências também que a gente conhece e nos conecta, né? Enquanto pessoas e nossas paixões também. Perfeito. O que eu vejo aqui de conexão, e acho que é importante a gente fazer nesse paralelo entre nós, para nos reconhecermos uns nos outros, é mesmo essa saída da sua própria realidade. Né? O quanto é importante vivenciar essa nova realidade. E não só porque existem realidades que são, vamos colocar, piores, mas para entender também o quanto falta na sua própria vida. Né? Exato. Você não sabe o que falta se você não sabe o que pode ter. Exatamente. Então, esse conhecimento que você pode ter é necessário. E aí, também conhecer um movimento como
o MTST, também tem um pouco disso, né? De conhecer essa realidade que era muito distante. Então, o quanto a realidade, repetindo, né? O quanto a realidade do outro constrói a nossa realidade. Uhum. E aí, falando de realidade, na realidade hoje que a gente tem nas comunidades. Comunidades hoje, elas estão sem o devido acesso. Vamos resumir dessa forma. Mas a gente está falando de um acesso inadequado, insuficiente, muitas vezes, ou até inexistente, né? Então a gente tem que, no Brasil, que é talvez um dos maiores produtores de energia do mundo, mesmo assim a gente tem pessoas sem energia aqui dentro. E aí, se olhar só para o cenário brasileiro, a gente vai ter o norte gerando energia para o sudeste consumir. Então a gente tem uma desigualdade imensa se a gente só olhar para a energia. Se a gente for olhar para outros direitos, a gente está falando de muitas outras desigualdades. Mas olhando para a energia, a gente já está falando de um direito muito essencial que é negado a muita gente em sua totalidade, né? Ainda que chega de forma insuficiente ou incapaz de atender as necessidades da comunidade. Então, Bia, começando um papo nesse sentido, por que você acha que as comunidades ou as populações mais tradicionais têm tanta dificuldade de acessar esses direitos? Por que esses direitos não chegam até essas comunidades, mesmo com tanta luta como do movimento? Eu acho que primeiro, porque a periferia não é prioridade, né, na construção e da aplicação das políticas públicas. Eu acho que primeiro a gente tem uma legislação que expressa o nosso direito à moradia, à dignidade, a uma casa, à saúde, à educação. Mas quanto mais você vai saindo de perto do centro, mais isso não se concretiza, né? Então, eu acho que primeiro existe um descaso e uma falta de priorização. E um projeto de manutenção das desigualdades, né? Quanto mais as pessoas tiverem que se preocupar com o que elas vão comer no dia seguinte, ou como elas vão pagar a próxima conta, ou tiver que escolher entre pagar um aluguel, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pôr o leite das crianças, menos essas pessoas acessam todo o universo que a gente tem para acessar como ser humano, né? E mais se submetem a esse sistema, né? Que Exato. ficam dependentes deles. Aí vem o subemprego, e é o único emprego que a pessoa vai ter. Vem a questão da pessoa demorar 2 horas para ir, 3 horas para voltar ao trabalho. Então, tudo isso, quer queira, quer não, rouba nosso tempo, tanto da gente se aperfeiçoar, quanto da gente ficar com a nossa família, da gente criar outros laços, Ou lutar. ou de ir pra luta. Até o tempo de luta é comido pelo tempo que a gente fica no transporte público e que a gente se E a dedica, sim. vida vira uma luta, né? Sobreviver vira uma luta, porque só para sair de casa são tantas horas, para deixar a criança com alguém são tantos reais, ou é um favor. Então, tudo isso não é priorizado, né? A gente ainda tem, embora a gente tenha experiências muito interessantes, tanto de saídas comunitárias, né? Que a própria comunidade se organizou e deu um jeito, né? Seja por um movimento social, por uma associação, ou pela iniciativa própria ali das famílias, né? Que elas são obrigadas também a se unir, a se conversar e aí resolver aqueles problemas. Ou também por uma atuação dos movimentos sociais, que também organizam a luta junto das famílias e das suas demandas, né? Porque muitas vezes os problemas eles são externos e as soluções são internas, né? A solução a gente encontra onde quem está vivenciando isso sabe, né? Então, acho que tem essa pegada, né, de, pô, os direitos não chegam e muitas vezes as pessoas não têm nem tempo de lutar por eles, mas acho que também tem essa outra vertente ou essa outra forma de olhar, né? Que é mesmo que as comunidades, elas têm as possibilidades, existe dentro delas, né? Então, se também a gente entendesse, né, dessa forma, acho que a gente poderia ter um caminho para esse acesso a direitos, porque, não sei se você concorda comigo, mas acho que também tem um pouco de que as comunidades não têm o conhecimento do direito que elas têm, muitas vezes, né? Ou da forma como elas poderiam acessar esses direitos. Então, mesmo sabendo que tem como, eu acesso o CRAS, eu acesso a assistência social, eu acesso à prefeitura,
quem é que eu tenho que procurar para acessar esse tipo de benefício, por exemplo, né? Então, acho que também informação é um ponto muito importante que a gente tem para que chegue nas comunidades, né? Para que o Uhum. direito chegue, eles têm que saber que o direito existe. Acho que tem um pouco disso também, né? Mas, Camis, nas comunidades do litro mesmo, né? Quando a gente trabalha, quando a gente atua, quando a gente chega lá para fazer uma ação de iluminação, como que você percebe a falta desses acessos a direitos básicos e o que de fato a falta de energia causa nessas comunidades? Uhum. Bom, como você falou na introdução, todas as faltas de acesso elas estão muito interligadas, né? Porque é isso, como a Bia falou, é um projeto. Então, uma coisa afeta muito a outra. Muito assim, de forma prática, a falta de acesso à energia regular, a falta de iluminação, tem muitos efeitos que respingam em outras áreas do dia a dia. Então, por exemplo, segurança, né? Em comunidades, principalmente nas comunidades urbanas, onde a falta de acesso à iluminação é muito relacionada à falta de iluminação pública, porque às vezes, né, abrindo um parênteses, muitas vezes as pessoas ali se auto-organizam para, mesmo não tendo a energia regular, pelo menos, né, muito entre aspas, dentro das casas elas conseguem ali, com um improviso, né, obter alguma forma de acesso à energia. Mas a falta de acesso à iluminação pública, ela gera uma grande insegurança, gera dificuldades ali de deslocamento. Então, aquela pessoa que ela passou 3 horas no transporte público para voltar do trabalho, ela vai chegar em casa e já vai estar escuro. Então, ela vai ter que se deslocar do ponto de ônibus até a casa dela, né? Isso vai gerar ali um risco de segurança. Isso afeta, claro, principalmente mulheres, né? Porque muitas vezes as mulheres, elas pedem oportunidades, seja de emprego, seja de aperfeiçoamento, de estudo, justamente por essa insegurança causada pela falta de iluminação pública. Então, às vezes, uma oportunidade extra de trabalho, né? A gente falou ali do subemprego. Ah, a pessoa conseguiu ali um bico, uma forma de ter uma renda extra, mas ela vai ser prejudicada pela falta de acesso à iluminação pública, que vai deixar ela insegura para pegar esse emprego, sei lá, num contraturno, oportunidade de estudo, de um curso gratuito, né? Tudo isso tá relacionado. Nas comunidades mais isoladas, você citou ali o exemplo a situação da Amazônia, né? Que, enfim, o norte produz energia que vem aqui para o sudeste, para o sul. Nas comunidades isoladas, isso ainda é mais abrangente no sentido de que muitas vezes não, a falta de acesso total à energia elétrica ou em determinados períodos do dia, comunidades, por exemplo, que dependem de um gerador a diesel, vai ter ali algumas horas por dia que vai ter esse acesso. E aí é uma outra lógica de sobrevivência, é uma outra lógica de vivência, que você depende, acabou a luz do dia, acabou o seu dia, literalmente, né? Você tem que se organizar totalmente voltado para iluminação, enfim, natural, né? E para a possibilidade de fazer as coisas na claridade natural do sol, porque a partir do momento que ela acaba, acabou o seu dia. Então você não tem a possibilidade de fazer coisas muito simples, que pra gente, pelo menos, são simples, como preparar uma janta, lavar uma louça, lavar uma roupa, né, ajudar, sei lá, a criança a fazer o dever de casa, costurar, né, cuidar de um bebê, dar remédio, amamentar, enfim. Tudo isso tem que ser muito adaptado, o seu dia ele tem que ser todo pensado para se adaptar, se não tem flexibilidade, né? Eu sempre brinco, assim, né, que às vezes a gente até tem o direito de se desorganizar melhor, né? Quem nunca, sei lá, a gente, né? Você comentou da faculdade. Quem nunca deixou um trabalho da faculdade para terminar na véspera e passou a noite ali, virou a noite terminando? Até isso a gente tem a oportunidade de fazer, porque a gente tem essa flexibilidade, né? A gente tem energia, luz o dia todo, a noite toda. E quando você vive nesse contexto de restrição, é toda uma outra forma de se organizar para conseguir, né, ter ali algum recurso para viver sua vida. Perfeito. E aí eu vejo um tanto na tua fala a questão da escolha, né? De poder escolher, por exemplo, qual horário que eu vou jantar. Uhum. Para comunidades ribeirinhas, Uhum. existe a espinha do peixe, então ele Uhum. precisa enxergar o que ele está comendo. Então, o sol baixou, já não consegue mais Uhum. jantar. Então, eles não têm um poder de escolha. Mas o que me chama mais a atenção também é essa questão de que o dia é menor. Uhum. Tem menos horas no dia para fazer as atividades do dia a dia. Então, não consegue começar antes do sol nascer, que é uma prática muito comum, muitas vezes, nessas comunidades. E também não consegue depois que o dia
acaba depois que o sol se põe. Então a gente está falando de um dia menor, para muitas vezes fazer mais coisas do que a gente faz. Exato. Porque até pode ser visto, né, por uma perspectiva até bonita, poética. Olha, você começa e acaba junto com o dia, respeita, né, o ciclo da natureza. Talvez antes era assim. Só que hoje, a realidade que a gente encontra nas comunidades, por exemplo, ribeirinhas, é o pior dos dois mundos, porque eles não têm mais essa liberdade de só viver de acordo, né, enfim, com o que a natureza dá, com o ciclo ali do dia, de respeitar, né, até o próprio, enfim, relógio biológico e também o tempo da natureza, porque como muita coisa está sendo tirada dessas comunidades, eles estão tendo que se inserir na prática, né, no sistema, vamos dizer, da cidade, para poder sobreviver, para poder ter o que comer. Porque essa possibilidade de viver de forma um pouco mais flexível e ainda ter acesso a recursos também foi tirada deles. Então, é exigido dessas comunidades que eles se adequem ali ao sistema produtivista, e isso é ruim o dia ficar menor, porque você tem que fazer mais para ganhar muito pouco, para sobreviver com muito pouco, e ao mesmo tempo não tem os recursos de produtividade que a gente tem aqui. Então, é muito cruel, né? E é uma lógica completamente nefasta, né? Exato. Em relação às comunidades. Porque é exigir que elas tenham ou que elas forneçam, ofereçam, sem dar o mínimo básico para que elas tenham pelo menos a subsistência, né? Mas, Bia, quando a gente está falando de movimento social mesmo e construção de política pública, né? Como é que você vê essa relação hoje das lideranças comunitárias, dos movimentos sociais com a formulação das políticas públicas, tanto no sentido de se essas lideranças são de fato ouvidas, de fato têm participado hoje da construção das políticas públicas, quanto de fato se existe essa relação ou não, né? Se as políticas públicas hoje têm sido construídas a partir da vivência dessas pessoas. Eu acho que a gente avança quando existe o movimento social, quando existe a pressão popular, né? Em todos os momentos da história foi assim, e a nossa época, ela é muito assim também, porque a gente também vive numa época muito individualizada, em que tá todo mundo correndo, né? Que Quando as a coisas gente olha acontecem muito rapidamente. o mundo digital, embora ele seja um mundo que hoje ele é real, né? Ele é a nossa realidade também, além das outras esferas da vida, mas as pessoas, elas tendem a se individualizar cada vez mais. Então, o movimento social, ele dá, de novo, aquele poder popular e coletivo para as pessoas. Quando a gente está organizado, ou seja, vou dar o exemplo da moradia. Quando a pessoa busca individualmente resolver o problema da moradia dela, seja vai num banco tentar um financiamento, aí não consegue porque tá endividado, não consegue comprar uma casa porque não tem a entrada, não consegue porque, né, tá com o nome sujo e etc. Ou seja, individualmente essa pessoa não vai conseguir acessar esse direito da moradia, que virou uma mercadoria, né? Você compra uma casa como você compra outras coisas com mais dificuldade ainda, né? Com muito mais dificuldade, não é uma simples, né, caneca. Mas quando a gente está junto, então a gente consegue pressionar. E, por exemplo, hoje a gente tem o Minha Casa Minha Vida, entidades que atendem os movimentos sociais, que é fruto da nossa pressão, né? Enquanto movimento de moradia e outros movimentos de moradia, né? E a gente formulou juntos esse programa, essa política pública. Então, foi a primeira vez na história que o Brasil teve uma política pública abrangente de moradia popular e que atendesse os movimentos, né? Então, em 2009, quando a gente vem com Minha Casa Minha Vida, vem com Minha Casa Minha Vida Entidades, são as pessoas organizadas nos movimentos. E é bom por quê? Porque a gente acessa, muitas vezes, a pessoa que está na extrema necessidade. Né? Quando vocês vão, né, numa ocupação do movimento, ver as pessoas morando no madeirite, na lona, não é porque elas querem estar ali, ninguém quer, né? Quando a gente conversa com as pessoas, com as crianças, qual que é o sonho das pessoas, né? Fala assim, desenha a casa dos seus sonhos. Ela não parece com aquela casa, né? Aquilo é extrema necessidade, é a saída que a gente, né, encontrou. Eu entendo essa lógica que você está trazendo, né? De que é essa pressão social que provoca uma política pública,
mas que também essa política pública ela precisa ser construída junto com esse movimento. Exato. Porque só, o movimento tá lá na rua, gente. Então vamos fazer alguma coisa pro movimento? Não, vamos fazer alguma coisa com o movimento. Vamos entender junto com o movimento como construir essa política. Porque ele é feito exatamente dessas pessoas, né? Essa pessoa que tá lá no barraco de lona, a gente, o pessoal que faz parte do movimento, que faz luta por moradia, muitas vezes se eles fossem acessar a política pública por outro lugar que não fosse o movimento social, teria outras dificuldades de atualização, de cadastro, não sei o quê. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é para as entidades, que é o faixa 1 também, ele tem vários critérios que se encaixam na vida de quem ganha até um salário mínimo, 2 salários mínimos, mas que também o programa entende a dificuldade dessa pessoa, se ela está endividada, então a pessoa pode participar, né? Então a gente coloca isso, né? A gente não está falando da Minha Vida de outras faixas de renda ou de outros programas, a gente está falando de um programa de moradia que o movimento colocou, tudo bem, mas a gente tem que fazer um programa assim, mas a gente tá lidando com essas pessoas. Quantas pessoas não estão endividadas, né? Então, houve este momento, né, na história do nosso país, e hoje a gente tem a retomada, então nós do movimento, a gente tem feito muitos projetos, inclusive onde vocês estavam e fizeram o projeto do Litro de Luz, que é a Nova Palestina, é um projeto de um prédio, um empreendimento de habitação de interesse social sustentável, né? Então a gente tem saídas, né? A gente, quando o movimento consegue se organizar, consegue pautar, e a gente coletivamente tem essa escuta também pelo outro lado, né? O do poder, o do governo, então a gente consegue convergir para atender as pessoas que mais precisam. Então, quando a gente está falando desses acessos a direitos, né? A gente está falando de uma questão que, teoricamente, é do poder público, né? São dos órgãos públicos, são dos estados, enfim, da União. Mas, hoje, na prática, o que a gente vê é as organizações sociais atuando na ponta. Sim. Né? Então, como que você vê isso? Você acha que a atuação das organizações sociais, do terceiro setor, ela é uma substituição ao poder público, às ações do poder público? Elas são complementares ou elas são concorrentes? Como que você enxerga isso? Boa. Muitas vezes elas são complementares ou até um certo paliativo, né? Por exemplo, no caso do litro de luz, a gente se percebe mesmo como uma solução paliativa. A gente entende que o tipo de iluminação que a gente leva, da iluminação solar, o poste, o lampião para as comunidades, ela é um paliativo enquanto o acesso à energia de forma ampla e plena não chega. Porque hoje a gente tem uma certa limitação que a gente, com a nossa tecnologia, a gente abarca a parte da iluminação. Mas tem toda a parte das outras formas de acesso à energia, né? Ter eletrodomésticos em casa, enfim. Então, a gente se vê como um paliativo e nós sempre falamos, assim, que trabalhamos para um dia deixar de existir. Para que não tenham mais comunidades sem acesso à energia e à iluminação, para que a gente possa deixar de existir e aí partir para a próxima luta. Igual o movimento. Quando todo mundo tiver casa, a gente vê outra luta. Exatamente, bora para a próxima. Então a gente trabalha para deixar de existir. Toda rede social deixar de existir. Exatamente. É meio paradoxo. É meio paradoxo, mas é isso. O nosso objetivo é deixar de existir. Exatamente. Então, tem muito essa função paliativa. Também tem essa função de pressão social, que aí é muito parecida com a de movimentos sociais, como a do MTST e outros movimentos, porque é isso, a partir do momento que a gente leva um paliativo de forma adquirida ali por outros meios que não seja a atuação governamental, também é uma forma de pressão, de mostrar, olha, a gente está aqui fazendo o que vocês deveriam estar fazendo. A gente está entregando o que, né, seja por doações, seja por parcerias com a iniciativa privada, enfim, mas a gente está entregando o que vocês deveriam estar entregando. Então, também é uma forma de pressão e, inclusive, é uma forma de ajudar, né, a construir a legitimidade dessas comunidades. Porque é isso, a partir do momento que uma comunidade que até então não tinha sido vista pelo poder público recebe a atuação de uma organização social que leva, né, por exemplo, uma ocupação, a gente leva uma forma de acesso à iluminação lá, a gente está reconhecendo como legítima essa ocupação, né? Sim. E há uma pressão a mais pro governo
também atuar em prol, enfim, né, do acesso a direitos, da regularização e tudo mais, porque a gente até, por exemplo, quando a gente atua com um poste, que é algo literalmente fixo ali no território, no terreno, a gente ajuda a dar o recado, essas pessoas, elas vão ficar aqui, elas vão permanecer. O que vocês vão fazer a respeito disso? E toda essa parte de, né, levar o acesso à informação, de ajudar a descobrir juntos também os direitos que essas comunidades têm acesso, porque às vezes também a gente não sabe, né? Pô, como é que eu acesso tal direito? Não sei, mas vamos pesquisar junto. Porque a gente, por estar fora da comunidade, vamos dizer assim, a gente acaba tendo alguns acessos que talvez a própria comunidade não tem um pouco mais de, enfim, de relações, de conhecimento, né, dos contatos ali que podem permitir a comunidade a entender quais direitos e qual é o caminho da luta. Ou, né, justamente quando a comunidade já está organizada, já tem a luta super construída, tem muito mais conhecimento do que a gente, que é super comum isso, né? A comunidade que mostra pra gente como eles se organizam, como que eles lutam, como que eles traçaram um caminho até então, mas a gente vai atuando ali com esse paliativo e com alguns outros recursos que sejam possíveis. Perfeito. O exemplo que me vem na cabeça muito claro, assim, é a comunidade Vila do Amanhecer, lá no Conde, na Paraíba, em que a gente fez um pós-ação recentemente por lá, e a liderança falou que o Litro Luz foi o primeiro projeto da comunidade, mas hoje eles têm vários outros, né? Eles construíram a associação através de edital, eles construíram a escadaria deles através de edital. Tudo isso porque em algum momento alguém falou que era possível, né? Tudo isso porque naquele momento alguém falou, olha, vocês têm acesso, vocês têm a possibilidade de ter esse tipo de projeto aqui com vocês. Essa força já existia dentro da comunidade. Muitas vezes só precisa desse pontapé, né? Só de alguém para falar assim, vem cá, junto comigo, a gente vai construir isso aqui junto, e agora, a partir daqui, vocês conseguem construir a comunidade, né? Então, a gente viu isso muito claramente, o quanto eles cuidavam muito bem, assim, dos postes por lá, mas o quanto a comunidade evoluiu em sentido de infraestrutura depois que recebeu um primeiro projeto, né? Então, o que eu pego aqui do que vocês estão colocando, né, tanto da pressão social do movimento, quanto da transversalidade do trabalho do Litro ali, né, em relação a outros direitos, a gente está falando um pouco disso, né? Um pouco desse fazer junto, de alguém pegar na mão e falar, a gente está junto aqui e a gente está construindo isso aqui juntos, né? Muito mais do que essa é uma solução para você e você usa. Né? Então, essa construção coletiva, eu acho que é o ponto essencial, mas para a gente também ir caminhando um pouquinho aqui para o final da nossa conversa, eu ouvi choros por aqui. Já Mas- estamos com saudades. Pra gente então caminhar um pouquinho para esse final dessa conversa, dado todos esses desafios que a gente falou aqui, não é fácil, né? Tanto terceiro setor quanto movimento social, né? Organização social, movimento social, tem pessoas no centro. Tem pessoas no centro. Pessoas que são beneficiadas, pessoas que estão na luta, pessoas que estão gerenciando esses projetos, pessoas que estão colocando recursos nesses projetos. Mas são pessoas. São pessoas. Então vocês, como pessoas, o que faz vocês, diante de todos esses desafios, continuarem nesse movimento, continuarem se doando para uma causa ou para várias causas tão nobres? Bia. Eu primeiro. Bom, eu acho que, primeiro, pode parecer clichê, mas é o amor que a gente sente pelo mundo que a gente tá, com todas as suas contradições e pelas pessoas que estão nele, né? Quando a gente fala de movimento social, quando a gente fala de milhares de pessoas na rua, é poder também chegar na ocupação e todo mundo se conhece, a gente faz um almoço, a gente conversa, a gente entende os problemas uns dos outros e dentro de um movimento social é muito evidente as transformações que a gente vê. Então, não só na gente, né? Porque eu sou outra pessoa, assim. Então, tem gente que fala, as coisas nunca vão mudar, elas sempre vão continuar assim. Não é verdade, porque a gente vê a mudança. A gente vê como uma pessoa que lutou pela moradia dela, hoje luta por tantas outras coisas. Ela não aceita mais não ter vaga na creche, ela não aceita mais a escala 6x1. Né? A gente está vendo aí quase 80% da população falando que não quer mais esse regime de trabalho. Então, a pessoa, quando ela
quando ela faz uma luta, quando ela conquista e quando ela se transforma, né? Você vê, quando a gente pode viver com dignidade, a gente se transforma, né? E quando a gente pode se reencontrar, eu acho, também no nosso, coletivamente, né? Uma ocupação do movimento, por exemplo, ela é muito esse lugar que, claro, vai ter problema, vai ter conflito, mas ela também é muito esse lugar da gente encontrar soluções coletivas, como você colocou. E não é uma ideia de tipo, a gente quer fazer um negócio aqui que não é o que as pessoas estão precisando, Uhum. né? Não é isso que é movimento social, não é isso que é diálogo, não é isso que é, né? É de fato a gente encontrar essa coletividade e o jeito da gente voltar a viver um pouco mais conectado, né, com as pessoas. Então eu acho que essa realidade que, assim, eu sei, né, as pessoas estão assistindo, podem achar muito, às vezes, sonhador, mas ela existe, ela é pé no chão. A gente se transforma, as pessoas se transformam. E para mim, isso faz com que a gente possa transformar a realidade. Eu acho que o nosso horizonte é infinito. A gente tem muita capacidade, né? O ser humano tem muita capacidade de fazer, de melhorar as condições de vida. Mas a gente precisa ir para cima. A gente precisa ir para cima e fazer juntos. Perfeito. E você, Camis, o que te faz continuar nessa luta? Eu acho que é isso, não tem como não falar das pessoas, né? Nós somos pessoas movidas por pessoas, e ver outras pessoas acreditando, ver conquistas, por menores que sejam, que pareçam, né, aparentemente para quem está de fora muito pequenas, mas não tem como não se motivar por isso. Como a Bia falou, tem muito amor envolvido mesmo, né? No começo eu falei, né, que eu fui uma jovem muito indignada, e eu acho que quem já me ouviu, às vezes, em alguma palestra, em algum evento, alguma coisa, já conhece essa minha frase, mas eu sempre digo que por muito tempo da minha vida eu fui movida pelo ódio, fui movida pela raiva, e a partir do momento que eu conheci, né, todas as pessoas que eu conheci por meio do Litro de Luz, eu passei a ser movida pelo amor. Né, eu sei, clichêzão, melodramático, mas é muito verdade. É muito verdade. Óbvio que às vezes a raiva ela é muito importante também. A raiva ela é um motor, né? A gente precisa, como a Também Bia falou, a gente tem que ir pra cima. Mas o que vai sustentar ali no dia a dia é o amor. A raiva ele dá aquele, né? Aquele fogo ali. Mas o que vai sustentar a gente, o que vai segurar a gente nos momentos difíceis é o amor. É olhar pro lado e ver que tem alguém lutando junto contigo. Ver que tem alguém que acredita. No Litro de Luz a gente vê muitos casos, né, muitas histórias, assim, de pessoas que elas conquistam delas, mas elas continuam lutando pelos demais. Então vai totalmente contra, né, vai pro outro lado desse individualismo que a gente tem visto na sociedade. Isso motiva demais, é isso. Eu já conquistei o meu, mas eu vou continuar aqui para que todo mundo tenha também. Então, esse apoio coletivo, essa construção coletiva, esse amor, esse carinho em pequenos atos, essa esperança de conseguir mudar a realidade é o que move. E eu acho que um fica inspirando o outro, assim, né? Muito aquela história de, se eu conseguir. Essa frase é meio problemática, né? Se eu conseguir, você também consegue, porque acaba indo para aquele lado da meritocracia, enfim. Não vou. Aí já abre um outro parênteses gigante que a gente fica mais horas conversando. Mas eu acho que é meio que um sopro de esperança, de incentivo, e até de um ir puxando o outro e dando o caminho das pedras mesmo. Vamos por aqui, vamos por lá, vai dar certo. Então, é isso. As pessoas e o amor. Pessoas. Pessoas, é isso, né? É o cerne, é o centro das coisas, né? A gente começou esse episódio falando um pouquinho do que acontece quando a luz vai embora, né? Qual é a realidade quando a luz vai embora, mas acho que a gente também precisa focar no que acontece quando a luz chega. E aí eu não tô falando de energia, né? Tô falando dessa luz que é provocada por tecnologias sociais, por movimentos sociais, né? Que são pensados para as comunidades, que são pensados pelas comunidades. Então, esse movimento é muito interessante, mas também eu queria parafrasear. A gente usa bastante essa frase dentro do Litro, da Margaret Mead, que é: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Então, acho que
acreditar na capacidade, na possibilidade da mudança, né? É que continua guiando a gente nesse cenário, muitas vezes negativo, mas que também tem muito, a gente vislumbra essas possibilidades porque a gente está vendo essas realidades serem modificadas. Mas, encerrando por aqui o nosso papo, queria primeiro agradecer vocês pelo papo, pela conversa, muito legal, muito interessante a gente falar sobre isso, importante a gente falar sobre isso, né? Não só ampliar as vozes dessas comunidades, mas também dar local, dar espaço para que essas histórias sejam alumiadas. Muito obrigada. A gente que agradece, foi muito bom. Foi Muito uma bom. honra participar Uma aqui com honra. vocês. Então, até o próximo episódio. O Alumiando Histórias fica por aqui, mas a gente segue iluminando.